Prezados irmãos, irmãs, mais uma vez, assim como fizemos ontem, meditar um pouco mais nesta mensagem tão importante para todos nós. Ontem, no final da mensagem, os irmãos que estavam aqui lembram o que eu disse. A pessoa, ao ser emergido nas águas, o seu espírito renasce para Deus e recebe uma unção preciosa, santificadora, e que dá o direito da pessoa pertencer, sendo fiel até o fim, para todo sempre, com Deus e seus santos. Até mesmo eu disse que o apostólico que recebeu o batismo com o Espírito Santo e depois confirmou com o batismo de arrependimento nas águas, ele consegue, conforme está no boletim, si próprio a ter forças para vencer todas as lutas que este mundo oferece. E que o irmão Aldo nos ensinou, o santo irmão Aldo nos ensinou, que o poder do mal fica bem distante dessas criaturas, bem distante. Porque ali está uma pessoa que pertence a Deus, o seu espírito tem unção divina. Então aquela pessoa se torna uma pessoa forte, porque está com Deus, com Jesus, com a Santa Avó, com Maria Santíssima, com o Santo Irmão Aldo. Então o poder do mal nem pode se aproximar dessa criatura. Veja que dádiva que o apostólico tem. Muito lindo, muito maravilhoso. Mas outra situação que é muito importante, que nós vamos meditar agora, é sobre quando a pessoa recebe o batismo nas águas e que a sua vocação, no caso o seu dom, ele é despertado. Vamos dizer, renovado. É coisa interessante, conforme está aqui no boletim. Uns para poderem ser úteis na igreja, no coral, para cantar, para reger, para compor, como músicos. Outros para ser obreiros, diáconos, diaconisas, que têm o dom de limpar nossos templos, deixar lindo, conforme sempre nós encontramos, nós que viajamos, observamos isso. Pensa que não? Às vezes os obreiros, diáconos, diaconisas, podem pensar que não, mas nós observamos. Ficamos tão contentes, viajamos, chegamos na congregação, adentramos lá o suíte, no caso do pastor, tudo limpinho, cama arrumadinha, lindo. Alguém fez com amor, tem o dom para isso. E o trabalho das pessoas é muito valoroso para a Santa Rosa, para a Santo Irmão Aldo. E outros, o dom é renovado para pregar para a igreja. Ser bons mensageiros da Santa Voz do Santo Irmão Aldo. Então isso é uma vocação, não é um dom. Eu vou explicar aos irmãos e irmãs como se dá. Todos, as criancinhas que começam a ser geradas no ventre da mamãe, quem dá o Espírito é o Espírito Santo do Pai. Olha que coisa maravilhosa. E ele é cheio de virtudes e poder. E com todo o poder e glória, ele já dá o dom da vocação para aquela criancinha, que nem veio ao mundo ainda. Interessante. Entendeu? E vamos por quê? Para que o mundo possa girar. Pessoas aí, profissionais, vamos até falar na medicina, tem o dom para a medicina, outro para a engenharia, outro tem o dom para a advocacia, e assim por diante. E todos são importantes para o mundo. São pessoas importantíssimas. Mas principalmente nós da Igreja Apostólica, não podemos pensar que, olha, tenho uma sabedoria porque eu sou... Não.
nós precisamos ser humildes e saber que quem nos deu esse presente valioso é o Pai, através do seu Divino Espírito Santo. Entenderam? Então, daí, no caso, porque vamos analisar o contrário, né? As pessoas que, infelizmente, afastam de Deus e vivem no pecado, irmãos, às vezes até tem um dom, às vezes até tem uma vocação, mas não usam, porque não tem uma responsabilidade com Deus. E eu digo que Deus não dá dom para ninguém ser mal nesse mundo. Roubar os outros, ser orgulhoso, ser invejoso, isso é mau sentimento, pertence ao poder do mal. Entenderam? Ser invejoso, sentimentos que opõem a Deus, é do inimigo das nossas almas. Eu volto a dizer, às vezes alguém tem até o dom, mas não quer exercer aquele dom. E acha, às vezes, quer achar o meio, aparentemente, teoricamente, mais fácil para viver a vida dele ou dela. Mas, em nosso caso, né, a vocação, o dom como queira, é tão importante em nossa igreja. Né? O dom de ser um músico. Temos ótimos músicos na igreja apostólica, muitos. Coisa muito linda, compositores, que têm muito feito hinos belos, lindos, maravilhosos. Né? Temos os outros que têm o dom para reger um coral, né? Tem a facilidade, e tem o dom, o irmão tem facilidade para fazer aquele trabalho. Ter vocação é isso, é ter facilidade. Porque pode até ser que alguém não tenha esse dom, essa vocação, e às vezes até consegue fazer. E principalmente em nossos casos, em nosso meio, pessoas que pedem a Santa Avó, pedem o Santo Irmão, e eles veem aquela vontade da pessoa, então eles ajudam, eles abençoam, para que a pessoa possa ter facilidade em aprender aquilo que ele deseja para ser útil na obra da igreja. Mas vai ter um pouquinho mais de dificuldade do que aquele que tem um dom. Porque tem pessoa que tem um dom maravilhoso, e qualquer instrumento que joga na mão dele, toca maravilhosamente. É um dom divino. O outro tem um pouquinho mais de dificuldade, mas não deixa de não ser útil. É útil também para Santa Avó e Santo Irmão. Por quê? Está fazendo com humildade, com carinho, com amor. Ele quer ajudar também a Santa Avó. Ele quer ajudar o Santo Irmão também. Então, tem o mesmo valor. Outros, né? Reger um coral, uma tarefa tanto quanto difícil, mas ele tem vocação. Sabe conversar com todos, respeitar todos para ser respeitado, trata todos com carinho. É assim que a Santa Avó quer, que o Santo Irmão quer. Então, o dom que foi despertado lá quando foi emergido nas águas, o Espírito Santo de Deus renovou aquele dom precioso, para que acontecesse tudo maravilhosamente, de forma que nossa igreja, assim como eu frisei ao mundo, tudo gira, e de uma forma maravilhosa, né? Uns cantam, outros regem, outros tocam, outros pregam, outros ajudam como diácono, como diaconisas, e se torna uma coisa, e outros pregam o evangelho do reino dos céus. Temos aí uma mocidade, rapazes novos, com boas mensagens. Entenderam? É coisa muito linda, é coisa muito maravilhosa. E tendo o dom, tendo a vocação, e sendo uma pessoa humilde, uma pessoa fiel a Deus, a Santa Avó Rosa, ainda conta com a inspiração deles. Aí fica mais melhor. O trabalho sai perfeitíssimo. De maneira que, falando do coral, pessoas que não são da nossa igreja têm observado com carinho o nosso coral. Tem observado com carinho o nosso coral. E também a nossa doutrina. É muito maravilhoso isso. Então veja que coisa linda, o resultado do batismo. O que acontece?
aqueles que são sinceros ao Santo dos Céus. Agora, os membros podem estar me perguntando, pastor, eu não sou diácono, não sou diaconisa, eu não sou corista, eu não sou regente, eu não sou músico, nem um pregador. E a minha função? Como que eu ajudo a igreja? Como ajuda a Santa Avó, Santo Irmão a ganhar almas para o reino dos céus? Com o seu viver consagrado. O apostólico precisa ser uma luz a brilhar aonde que ele esteja, da Santa Avó. Porque tem muitos que podem até ter um dom, que está sentado aí no banco, não tem um cargo, mas por alguma circunstância ainda não estão usando esse dom. Respeitamos. Mas prega com a sua vida então. Certo? Seja uma luz a brilhar, aonde estiver. Porque nós somos observados. Nós somos observados. Eu me lembro quando estava tendo algumas pessoas mal intencionadas com críticas ao Santo Hermoaldo. Então, alguém naquela oportunidade disse, olha, e não era da igreja não, essas pessoas que falaram isso. Eu acho estranho as pessoas falarem deste homem. Essas pessoas disseram, não são da igreja. Eu acho muito estranho, porque eu moro perto de uma família dessa igreja aí, e são um povo tão disciplinado, são um povo tão bom. A gente quase nem ouve conversa deles lá. São um povo... Aí essas pessoas disseram assim, porque se esse homem fosse ruim, essa família que ele doutrina também eram pessoas ruins. Eram pessoas também más. Mas não são pessoas muito lindas. Então o que estão falando eu não acredito que seja, porque são pessoas boas. Estão entendendo? Então muitas pessoas nos observam lá no trabalho, na escola, nossos vizinhos. Então, tudo nós, não é só os membros não, estou dizendo os membros porque os membros não têm uma função na igreja definida ainda. Mas todos nós precisamos pregar com o nosso viver consagrado. Para que quando alguém nos observar, nos olhar, e muitas pessoas, eu creio que os irmãos e irmãs têm prova do que eu vou falar. Muitas vezes nós chegamos num lugar pela primeira vez, e pessoas que não conhecem, olham em nós e já perguntam, o senhor, a senhora, você é de alguma igreja? Por quê? Pelo nosso proceder. Pelo nosso procedimento. Pelo nosso bom exemplo. Por quê? Porque o profeta e Santo Hermoaldo e a Santa Avó Rosa, eles carinhosamente nos preparou e não deixou nenhuma dúvida em nossos corações, para nós seguir nesse santo caminho com classe, conforme eles venceram, com classe, o ministério, a função deles, aqui nessa terra. E nós, irmãos, estamos com eles, com a Virgem Maria Santíssima. Então, de maneira que não é difícil ser consagrado, ser santificado nessa Santa Igreja Apostólica. E sempre guardar consigo o voto que fizemos. Mas alguém poderá perguntar, nós procuramos não deixar dúvida no coração de ninguém. Pastor, mas se acontecer de eu pecar depois do batismo, então não tem perdão? O correto é não pecarmos. O Hermoaldo e Santa Avó ensinou isso. Mas se for sincero com Deus, com Jesus, com o reino dos céus, se for sincero, pedir para não fazer mais, eles perdoam. Mas o certo é não errar. Porque temos doutrina para isso. Temos preparo para isso. Entendeu? Mas precisamos ser muito sinceros com o reino dos céus. E eu digo a todos, que precisam tomar muito cuidado com este mundo que oferece tanto. Eu afirmo assim nas reuniões que realizo. O pecado nos oferece a todo instante, a todo momento. Então precisamos ser cautelosos e buscar sempre em nossos corações doutrinas do Santo Hermoaldo para desvencilhar de tudo quanto não é bom, de tudo quanto poderá prejudicar a nossa missão de apostólico da Santa Avó Rosa.
E vamos, né? Todos nós, aqueles que acompanham também nós pela internet, os internautas, vamos todos nós sermos a cada dia mais consagrados ao reino dos céus, valorizando o voto do batismo que fizemos. E aqueles que estão conosco, talvez pela primeira vez aí, pela internet, que ainda não decidiram, em nome da Santa Voz, Santo Irmão, eu faço até um convite. Fique conosco. Fique conosco nesse santo caminho. Pois esse Santo de Deus tem todo o poder de transformar a sua vida. De dar paz, felicidade e uma vida segura com Deus. Aonde serão sempre vitoriosos e sendo fiel até o fim, terão um galardão no reino dos céus, como nós cremos que, conforme o Santo Irmão sempre nos ensinou, que se formos fiéis até o fim, receberemos o nosso precioso galardão. Não deixe para amanhã, poderá ser tarde demais, né? Nós voltamos um pouquinho no passado, lembramos até o que aconteceu no século passado, quando Deus mandou Noé falar que o mundo iria acabar com o dilúvio, e as pessoas duvidaram daquele profeta. Imagine se vai acontecer isso. De onde que esse homem tirou essas coisas? E continuaram no pecado. E depois teve uma época, quando encerrou o anúncio do dilúvio, que não teve mais como as pessoas crerem em Deus. E mesma coisa se dá conosco, né? Então, não vamos ser, muitas pessoas, às vezes, vamos dizer assim, não deixa a desejar em nada, né? Porque não vamos ser igual aquelas pessoas lá do século passado, mas bem podia ter ouvido aquele homem, ele estava falando a verdade, né? Então, vamos dizer assim, um exemplo, muitas pessoas, mas por que eu não crio na Santa Avó Rosa? Mas por que eu também não confiei no Santo Irmoaldo? Mas aí, às vezes é tarde demais, não tem como voltar para trás. Não tem como sair daquela situação drástica. Então, irmãos, vamos fazer a nossa parte de apostólico e bem feito, entendeu? E esqueça o pecado. Se arrepender, o que é arrependimento? O que é? É a pessoa afastar do pecado para nunca mais pecar. Entendeu? Então vamos com a Santa Avó Rosa, com esse sangue de Deus, porque só tem a ganhar. Tenha certeza disso, né? E Jesus, ele deixou muito claro no seu evangelho, dizendo assim, quem for fiel até o fim, ele, Jesus, daria a coroa da vida. Então vamos lutar com ânimo, com coragem, sem encontrar dificuldade. O apostólico deve ser assim, obedecer a disciplina com alegria no seu coração, com contentamento. Por quê, pastor? Porque através desse seu comportamento, desse seu agir, e além de ser benéfico em relação às pessoas que nos observam, também nos traz um resultado positivo, que são as bênçãos incontáveis do Consolador e do Santo Irmão em todo o nosso viver. Portanto, irmãos e irmãs, eu deixo essa mensagem em vossos corações. E tenha certeza que através da mesma, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão, muito nos ajudou a sermos mais compreensivos com a obra de Deus, a sermos pessoas mais cautelosas, mais vigilantes, e que amamos profundamente a Deus, a Jesus, ao reino dos céus, em todo o nosso viver, até quando for da vontade do Pai, que nós estivermos neste mundo, lutando, sermos vitoriosos e um dia contemplar o reino do céu e receber de Deus o nosso galardão. Amém.
Nós vamos ouvir ainda pelo